Olá, você que prestou o vestibular da ESPM. Vamos fazer um comentário aqui sobre a parte de interpretação de texto da prova de língua portuguesa. Muito bem, a prova é esperada. Algumas mudanças. A prova da ESPM propôs uma divisão bastante equilibrada entre dois textos maiores, um texto que tinha 4 questões a respeito dele, o título era As Minhas Traições. Esse texto com duas interpretações de entendimento de texto e 2 questões mais específicas, uma delas de estilística, figura de linguagem, e uma sobre relações lógicas. Vamos fazer essas específicas que dependiam de trechos do texto, porém, na verdade, lidavam com 2 assuntos de semântica, né? Um deles de estilística e um deles de relações lógicas. Diz respeito à figura de linguagem, a segunda questão. É a questão que nós dizemos ser sobre o paradoxo, a figura de linguagem, em que você aproxima e funde 2 ideias opostas. Temos no texto a seguinte frase: as livrarias continuarão a ser os únicos templos laicos que frequento com religioso fervor. Nós dizemos que o paradoxo ele funde ideias opostas e, nesse caso, frequentar templos laicos é frequentar um lugar sem religião. E religiosamente frequentar um templo laico seria o religioso frequentando um lugar sem religião ou um lugar sem religião recebendo um sujeito religioso. Seria um absurdo essa fusão de ideias. Então, essa fusão de opostos diz respeito ao paradoxo. Resposta aí para a nossa questão número 2. A questão número 4, que diz respeito a uma relação lógica, abordou uma relação lógica bastante curiosa, que é a tautologia, em que o ser é igual ao próprio ser, filosoficamente diríamos. Porém, essa reflexão filosófica tem uma consequência na construção sintática, ou seja, acaba acontecendo de o sujeito da oração ser o mesmo termo que o predicado dessa oração. E é exatamente isso que queria a prova, que localizássemos a construção tautológica, ou seja, em que sujeito e predicado fossem idênticos e produzindo o mesmo significado. O ser é igual ao ser. Um raciocínio um tanto redundante. Muito bem. Depois, um novo texto, também longo. O texto tinha título A Massacrante Felicidade dos Outros. Entre as frases do texto citava-se um trecho de Fernando Pessoa, do poema Em Linha Reta, em que também se discute a mesma questão da felicidade aparente do outro em oposição à nossa infelicidade. E a autora aproveitou-se então desse texto, da certa de Fernando Pessoa, para confirmar a defesa de sua argumentação. Muito bem, nesse texto, fora as questões de entendimento, ou seja, em que, lido o texto, tiraríamos dali uma paráfrase das próprias construções que estão no texto para responder às questões de entendimento, tá certo? Havia a questão número 5, que era uma questão sobre figuras de linguagem, ou seja, perguntava-se sobre metáforas. Queria-se simplesmente uma diferenciação entre metáforas que diziam respeito a espaço e, mais especialmente, ao espaço alheio, mostradas numa sequência no texto, e, por outro lado, uma metáfora que dizia respeito não ao espaço alheio, mas a uma situação vivenciada por todos. Essa diferença entre metáforas de espaço, metáfora de situação, metáfora do espaço alheio, metáfora de uma situação geral, é que responderia, então, a nossa questão número 5, sobre figuras de linguagem. Questão 6 e questão número 10 diz respeito a entendimento de texto. Então, basicamente, deixamos essas para leitura e paráfrase do que estava no texto. Efeito de sentido também era o tema para questões 8 e 9, em que se explorou a sinonímia, ou uma tentativa então de que achássemos o sentido de palavras como sensacionalista e falsos holofotes, que apareciam de outras maneiras também no texto e que queria simplesmente, na questão, que abordássemos o sentido desses termos aparecidos no texto. Então, sentido no texto. Questão de semântica. Interessante dessa sequência, de fato, a questão 7, em que queria um reconhecimento das perguntas retóricas.
Nós fazemos perguntas, às vezes, que não exigem respostas. São perguntas quase que afirmativas da nossa opinião a respeito daquela dúvida. E é o que acontece no final do texto em perguntas como: estarão mesmo todos realizando 1 milhão de coisas interessantes enquanto só você está sentada no sofá, pintando as unhas do pé? Enfim, é lógico que diríamos não, que é a resposta da autora. Sem dúvida nenhuma, muitos estão realizando também questões não tão interessantes como nós estaríamos nesse momento. Muito bem. Essa questão de pergunta retórica, que não exige de nós uma resposta, né, é muito frequente nessa prova da SPM e retornou com felicidade, bastante bem feita essa questão. Questões 11, 12 e 13 dizem respeito à figura de linguagem, a questão número 12, trazendo uma figura de linguagem diferente, a hipálage, que supõe uma inversão na relação entre adjetivo e o seu substantivo, de alguma maneira, na construção sintática. Uma das afirmações, em vez de trazer a hipálage, né, diferentemente do que aconteceria nas afirmações A, B, C e D, em que acontece hipálage, exemplo, apetite necrófago da mosca. Não é o apetite que é necrófago, mas é a mosca. Então, nessa inversão sintática, acabamos deslocando a adjetivação de mosca para apetite. Isso seria uma hipálage. Então, na E, diferentemente, temos uma inversão sintática, mas que não implica numa mudança de adjetivação de um termo para outro termo. De um povo heróico, brado retumbante, tudo está, a ordem está invertida, mas os adjetivos são empregados devidamente. Aí nós temos, então, uma inversão sintática pura, que chamamos hipérbato, uma outra figura de linguagem. Então, assinalamos a E para esta questão número 12. A questão número 11 também é uma questão típica da SPM, que é a questão da ambiguidade, em que entendemos, a partir de slogans ou de chamadas para matérias de jornais, certo? Algumas afirmações que trazem duplo sentido e que não é bem-vindo, né, numa chamada de jornal. Exemplo disso pode ser: amiga de Elisa diz que goleiro Bruno a ameaçou. Quando dizemos, nessa construção não sabemos ao certo se Bruno ameaçou a amiga de Elisa ou Elisa. Então, temos uma dupla leitura e, assim como na A, na B, na C e na E, encontramos ambiguidades, então desprezamos estas e respondemos: não há ambiguidade na leitura de rodízio completa 15 anos com efeito quase nulo sobre o ar de São Paulo. Aí não há nenhuma dupla leitura e, nesse sentido, não há ambiguidade. Questão de ambiguidade típica. Por último, temos a questão que mescla discurso verbal não verbal e que, nesse ano, pediu simplesmente uma interpretação ou entendimento do texto. São 4 afirmações verdadeiras, fazendo-nos entender e interpretar melhor a propaganda da Nike, em que aparece um menino urinando no muro, e neste muro o símbolo da Nike e o slogan da Nike, da marca. Um contraste entre um universo de pobreza e um universo de privilégio da própria marca. Então, as 4 primeiras alternativas giravam em torno dessa oposição. Porém, a última mostrava um elemento presente na cena, que é um cachorro, que simplesmente confirma mais uma vez aquele universo de pobreza, mas não do modo como está dito na alternativa E. O cachorro, olhando para a cena, simboliza inequivocamente a humanidade animalizada. Animalizada não, pobre. Né? Esse naturalismo, né, comum no século XIX, em obras de Aloysio Azevedo, por exemplo, não aparece, obviamente, na propaganda. Enfim, esta afirmação analisa incorretamente a presença daquela imagem do cachorro. Pois sim, as questões típicas, uma prova para o bom leitor. O sujeito atento ao discurso que o cerca no cotidiano. O sujeito atento à leitura dos textos que foram propostos. Uma prova muito bem equilibrada, muito bem harmonizada com os textos, as perguntas, enfim, atendendo àquele que é o bom leitor. Um abraço e, de outra vez, falamos mais de SPM.